Meus irmãos, eu quero falar hoje à igreja sobre o Evangelho Antigo. Esse será o título, tema desta minha exposição nesta noite, o Evangelho Antigo. Quando nós pensamos em alguma coisa alguma coisa antiga, isso parece não soar muito bem aos nossos ouvidos, porque, exceto algumas questões ou algumas exceções, nós preferimos aquilo que é novo. Então, quando você fala o Evangelho Antigo, dá-se a impressão de ser alguma coisa antiga, que já é passada. E nós queremos um Evangelho novo, alguma coisa nova. Mas os irmãos já vão entender aonde eu quero chegar com esse título, com esse tema, o Evangelho Antigo. Amém? O Evangelho, esta palavra todos nós já sabemos que vem do grego, né? Os irmãos já me ouviram explicando sobre ela. Esta palavra no grego, a pronúncia é evangelion, que significa boas novas, ou boas notícias. Então o Evangelho, na verdade o Evangelho de Deus é na verdade a boa notícia de Deus. É nisso que implica a palavra Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus. Se Evangelho significa boas novas ou boas notícias, o Evangelho de Deus é a boa notícia de Deus. Agora, qual é a boa notícia de Deus? No que isso implica? É que Deus paga, escute isso, é que Deus paga a dívida do pecador na morte de seu Filho Jesus Cristo. Este é o Evangelho de Deus, ou esta é a boa notícia de Deus. A boa notícia se implica no fato de que Deus paga a dívida de todo pecador na morte de seu Filho Jesus Cristo. Deus noticia isto ao povo. Vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas capítulo 2, verso 10 e 11. O Evangelho, igreja, se resume na pessoa de Cristo, conforme nós já aprendemos e estudamos numa das nossas pregações aqui, numa quarta-feira, com base no texto de Romanos, em Romanos 1, do verso 1 ao 3. O Evangelho de Deus, ou essa boa notícia de Deus, se resume na pessoa de Cristo. O Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Tudo que conhecemos como palavra de Deus escrita, que é a Bíblia, ok? Quando nós falamos de palavra de Deus, ou a palavra de Deus escrita, nós estamos se referindo à Bíblia. E toda a Bíblia gira em torno da pessoa de Cristo. Ou toda a palavra de Deus escrita, que se refere à Bíblia, que é a Bíblia, gira em torno da pessoa de Cristo. Tudo na Escritura aponta para Ele, para Jesus. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, ou seja, quando eu falo a lei, estou me referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a chamada lei de Moisés, ou a Torá. Os irmãos que estão aqui num curso de discipulado comigo, ou até mesmo na escola bíblica, têm me ouvido falar sempre sobre isso, explicar sempre sobre isso. Então, a lei de Moisés, a Torá, e nos profetas e nos salmos. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 29, 24, 44. Jesus está dizendo isso, que tudo que se fala dele, na lei, nos salmos e nos profetas, era necessário que tudo isso se cumprisse, e se cumpre na pessoa de Cristo. Escute uma coisa, este Evangelho, do qual nós estamos aqui nessa introdução falando, não é novo. Ainda que, meus irmãos, a palavra Evangelho signifique boas novas. Esses novas não está se referindo a alguma coisa que seja nova, ou alguma novidade. A ideia melhor para Evangelho ou para boas novas é boas notícias. É alguma coisa boa que se está noticiando, é uma notícia boa. Mas o Evangelho de Cristo, o Evangelho a quem se refere, que é Cristo, o Evangelho que se resume na pessoa de Cristo, não é novo. Ao contrário, ele é antigo, ou antiguíssimo.
E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Foi conhecido ainda antes, quem foi conhecido? Cristo, está se referindo a ele. Foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, verso 20. E nos elegeu nele quem? Cristo, antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 4. No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 3, verso 8. Escute, irmãos, e desculpe-me pelo exemplo tosco que eu vou dar aqui, mas o evangelho é como jeans. Todos nós usamos jeans, né? Saia jeans, calça jeans, todos nós usamos o jeans. E o evangelho é como jeans, ok? Como assim, pastor? Nunca sai de moda. Você pode reparar o jeans, né? Entra inverno, entra verão, sai verão, passa uma época, entra outra, o jeans sempre está na moda. Às vezes muda a cor, né? Enfim, mas o jeans sempre está na moda. O evangelho é como jeans, nunca sai da moda. O evangelho, embora antigo, ele é sempre atual. Ele é sempre moderno. E ele é sempre para hoje, aleluia. Aleluia. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, aleluia. Mateus 24, 35, ou seja, o meu evangelho, Jesus está falando, o meu evangelho não passará, aleluia. Nesta passagem, meus irmãos, que nós lemos, aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo reivindica exatamente esta verdade. Ou ele traz aqui uma reivindicação do evangelho de Cristo. Deste evangelho que não é novo, mas que na verdade é antigo. Perceba o texto que nós lemos. Eu quero que você abra a tua Bíblia, se ela estiver aberta também. Se não, abra e mantenha ela aberta. Eu quero chamar a sua atenção aqui para alguns detalhes neste verso. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, olha só o que diz. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro, percebe o que o apóstolo diz? Outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Para quem não sabe, a palavra anátema refere-se a maldito ou amaldiçoado. Paulo, em outras palavras, está dizendo que se alguém vos anunciar, eu mesmo, nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além do qual vocês já têm ouvido e recebido, seja maldito, seja amaldiçoado. Perceba que o apóstolo Paulo lança na sua autoridade apostolar uma maldição. Todo aquele que se atrevesse anunciar outro evangelho, além do qual já havia sido posto ou colocado, seria amaldiçoado, era maldito, ou havia uma maldição já imposta, ortogada, lançada sobre ele. Perceba a ênfase de Paulo, outro, por 2 vezes ele repete essa palavra, no versículo 8, vos anuncie outro evangelho. Depois no versículo 9, assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro, perceba, outro, a palavra outro, meus irmãos, no grego a ideia da palavra é similar, semelhante, mas não é igual. Então, Paulo está dizendo, olha, se alguém vos anunciar um evangelho que seja similar, que seja próximo deste, que seja semelhante a esse, quase igual, mas que não seja este, ou que não seja exatamente este, seria maldito, seria amaldiçoado. Meus amados, eu quero falar sobre isso nesta noite, o evangelho antigo. Que Deus nos ajude hoje a falarmos sobre o antigo evangelho. Que entendo nesses últimos dias, ou nesses últimos tempos, eu entendo ser propício para os nossos dias atuais. A primeira coisa que eu quero hoje considerar aqui, baseado nesse tema, a primeira coisa que eu quero considerar com a igreja aqui é, desde o início, sempre houve uma insistência para derrubar este evangelho. Desde o início, desde os primeiros séculos, sempre houve uma luta, uma insistência,
uma investida para derrubar o evangelho. No Antigo Testamento, vemos por várias vezes o povo de Deus sendo induzido a deixar os escritos sagrados para a adoração a outros deuses. Um exemplo disto é quando Acabe casa-se com Jezabel. Acabe foi um dos reis de Israel e ele casa-se com Jezabel. Jezabel não era do povo, ela era uma mulher pagã. E quando Acabe casa-se com ela aos poucos foi introduzindo no meio do povo de Israel a cultura e a crença dos seus deuses. Quem introduziu no meio de Israel a adoração ao deus Baal, que era um deus pagão, Deus com D minúsculo, foi exatamente Jezabel. Então, se nós olharmos, meus irmãos, para todo o Velho Testamento, ao Antigo Testamento, nós vamos observar que foram inúmeras as investidas do inimigo para desviar o povo da verdade. Se você estudar o livro de Juízes, nós aqui na Escola Bíblica Dominical estudamos sobre este livro, e você vai perceber o quanto Israel, dentro de um período de 400 anos mais ou menos, o quanto esse povo voltava-se para o Senhor e se distanciava e se desviava de Deus. Voltava-se para o Senhor e se desviava de Deus. Voltava para a verdade de Deus e se desviava da verdade de Deus, sendo induzidos a um outro evangelho, a uma outra verdade, a qual na verdade não era verdade, tampouco era evangelho. Já desde o início houve essa intenção. Nós podemos observar o próprio Satanás, meus irmãos, no período de Gênesis, quando Deus havia entregue uma verdade, uma palavra, e a serpente ali sendo usada pelo inimigo, por Satanás, induz Eva e depois Adão a se desviar da verdade, a se desviar do evangelho, a se desviar daquilo que Deus havia colocado sobre eles. Nos dias de Jesus, vemos, por exemplo, seitas como os judaizantes, cujo conceito era totalmente equivocado da lei. Escute isso. Nos dias de Jesus era uma seita muito que vivia um período de êxtase muito respeitada naquela época, os judaizantes. Um exemplo do como eles interpretavam equivocadamente a lei, meus irmãos, o exemplo disso era o divórcio. Olha só que interessante. Os judeus se divorciavam por qualquer motivo naquela época. O judeu ortodoxo, o judeu que guardava a lei, eles interpretavam de forma equivocada a lei. E eles se divorciavam por qualquer motivo. O exemplo que justificasse o divórcio de um judeu, dar o divórcio à sua esposa, era um judeu achar sua esposa feia, por exemplo. Se ele acordasse num dia de manhã e olhasse para sua esposa toda cabeluda, sem chapinha, sem batom na boca, sem estar enfeitada, sem estar com uma roupinha legal, com bafomém, ele olhava para ela e dizia: eu não te acho bonita hoje não, você está feia. E isso já era um motivo suficiente, apenas achar a sua esposa feia era um motivo suficiente para ele dar a carta de desquite ou a carta de divórcio. E fazia isso com base na lei, tomando isso como base na lei, na interpretação equivocada que eles faziam da lei. Jesus corrige isso, fazendo uma coerente interpretação da lei, e diz que o divórcio só seria lícito por motivo de adultério. Jesus estreita a coisa e traz uma interpretação correta, coerente da lei. Então, meus irmãos, por vários anos nós vemos isso acontecer. Entre o período apostolar, por exemplo, nos dias dos apóstolos, e até mesmo após o primeiro século, a coisa se intensificou ainda mais. As heresias e a intenção ou a investida para trazer um outro evangelho, uma outra notícia ao homem, tornou-se ainda mais intenso, intensificou ainda mais. Eram inúmeros os levantes para a distorção da Escritura. As seitas mais conhecidas, eu quero citar aqui aos irmãos, nos dias dos apóstolos, algumas seitas mais conhecidas naquela época. Hoje a gente vê, meus irmãos, algumas heresias e tantas seitas se multiplicando, e nós falamos: nossa, hoje a coisa está terrível. Mas naquela época os apóstolos já se deparavam com essas coisas. Entre outras seitas mais conhecidas daquela época por exemplo, o gnosticismo, que valorizava o conhecimento, a sabedoria humana, e entendia um homem que pelo seu conhecimento ele poderia chegar a Deus. Uma outra seita conhecida naquela época era o arianismo, que era a crença de que Jesus
foi uma substância criada por Deus. Os testemunhas de Jeová, eles aderiram, muitos anos depois, exatamente essa teologia, essa ideia, que Jesus foi criado, era o arianismo. Também existia naquela época o sabelianismo. O que isso significa, pastor? O Pai e Jesus é a mesma pessoa. Existiam alguns cristãos, entre aspas, que defendiam a ideia que tanto Deus, o Pai, como o Filho, na verdade era uma única pessoa. Hoje, nos dias de hoje, existem igrejas pentecostais que creem desta forma. São igrejas pentecostais que acreditam que Jesus e o Pai, Jesus e Jeová, na verdade é uma única pessoa. Por exemplo, a igreja Voz da Verdade, eles são unicistas, eles acreditam nisso, pelo menos até um tempo atrás acreditavam. Não sei hoje se mudou o conceito teológico, mas até um tempo atrás acreditavam nisso. Então, essas mais diversas seitas sempre combateram contra o Evangelho. Era o que estava acontecendo, meus irmãos, nos dias em que Paulo escreve esta carta. Paulo se vê combatido por alguns judaizantes que queriam introduzir nas igrejas da Galácia outro evangelho que não era o evangelho de Deus, outro evangelho que não era o evangelho de Cristo. Eles queriam mudar o conceito e Paulo combate veemente isso, dizendo: maldito seja todo aquele que anunciar outro evangelho, além do qual vocês já têm recebido. Meus irmãos, nesses versículos que nós lemos, escute isso. Está todo mundo comigo aqui, amém? Todo mundo entendendo? Amém? 3 coisas me chamam a atenção nesses 2 versículos que nós lemos. A primeira coisa, eu já disse aqui, quando Paulo fala outro, se referindo a outro evangelho. 2 vezes ele fala isso no versículo. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui é anátema, ou seja, amaldiçoado, maldito. É uma outra coisa que Paulo também repete nos 2 versículos, no final, seja anátema, e depois no 9, no final, seja anátema. E, por último, meus irmãos, no versículo 8, ele diz, mas ainda que nós, ele está usando a primeira pessoa do plural, inserindo ele também, ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já está posto, ou seja, além do que já foi introduzido, além do qual já foi inaugurado, além do qual já foi anunciado. E Paulo está, quando ele diz isso, ele não está se referindo a um evangelho que acaba de ser anunciado na encarnação de Jesus, não confunda com reencarnação, na encarnação de Jesus, ou seja, quando Jesus se tornou homem, não é um evangelho que agora passa a ser anunciado, mas quando ele diz outro evangelho, além do que já foi posto, além do que já está sendo anunciado, ele está se referindo a um evangelho que desde Gênesis capítulo 3, verso 15, estava sendo anunciado, desde a eternidade. Esse evangelho já era existente, porque uma vez que o evangelho se resume na pessoa de Cristo, se Cristo é eterno, e antes da fundação do mundo, ele já estava com o Pai, então esse evangelho é eterno. Amém, igreja? Então 3 coisas me chamam aqui, e perceba que Paulo, quando ele diz nós, ou um anjo, ele está dizendo, olha, ainda que nós, ou seja, não está numa linha humana, ainda que nós, ele está falando de uma forma horizontal, ser humano, homem, ainda que nós, eu ou qualquer outro homem vos anuncie outro evangelho, ou ainda até mesmo que seja alguma coisa sobrenatural, alguma coisa anormal, que seja algo acima de uma vida terrena ou terrestre, ainda que mesmo um anjo, ele perceba que ele chega ao cúmulo, ele chega ao limite de alguma coisa divina, ainda que um anjo vos apareça. Mas anuncie outro evangelho, seja este anjo anátema. Perceba que Paulo, irmãos, aqui, uma coisa que Deus falou comigo aqui, e eu achei muito propício, é que perceba que Paulo, ele limita a verdade do evangelho. O evangelho tem uma verdade. E esta verdade tem limites, há uma limitação para o evangelho. Quando, aqui no versículo 8 e 9, ele diz assim, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado. Na versão atualizada, não sei se alguém tem aqui a Bíblia na versão atualizada, diz assim, vos anuncie um evangelho que vá além do que já foi colocado. Ou seja,
exatamente dá essa impressão de limitação. O evangelho já está pronto, ele já está feito, ele já foi anunciado. Ou seja, há qualquer coisa além disso, qualquer coisa que vá além das fronteiras do que é o evangelho, do qual nós já conhecemos, seja maldito. E Paulo fala, outro evangelho, seja maldito, e seja eu, nós, ou até mesmo o anjo, seja maldito. Perceba que Paulo, ele limita o evangelho. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? E eu quero hoje trazer isso para você, que nós não precisamos inventar um evangelho. Nós não precisamos dentro desse evangelho, criar um evangelho com a justificativa de que o evangelho ele é antiguíssimo, ele não é moderno, ele foi escrito há mais de anos, de séculos atrás. Só o Velho Testamento, meus irmãos, nós teríamos o Velho Testamento aqui num período de pelo menos aí uns 4 mil anos. O livro de Moisés, os primeiros livros de Moisés foi escrito entre 1444 a 1445, 1500 anos antes de Jesus, mais ou menos. Considerando que nós estamos há mais de 2000 anos, num período aí de 3.500 anos, toda a Bíblia conhecida, ela foi escrita, ela foi escrita na inspiração que Deus deu. É este evangelho. Alguém poderia dizer, mas é um evangelho antigo, pastor. O Novo Testamento foi adicionado há mais de 2000 anos. Quantos anos se passaram, quantos séculos se passaram, não importa. O evangelho, ele é como um jeans, lembra que eu disse? Ele é como um jeans, nunca sai da moda. Ele é moderno, ele é atual, ele é para hoje. Há um limite, qualquer coisa além disso é heresia. Qualquer coisa disso é seita, qualquer coisa disso seja amaldiçoado, diz o apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos, quanto à fé. Perceba o apóstolo Paulo, irmãos, combatendo fiamente, veemente contra os ensinamentos que eram outros ensinamentos, que era outro evangelho. Sendo homens corruptos e entendimentos réprobos quanto à fé. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, ele diz ainda: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Vocês percebem o que o apóstolo Paulo está combatendo aqui, irmãos? Ele está falando de pessoas, de homens, de sistemas que serão formados, que não suportarão a sã doutrina, que desviarão os ouvidos da verdade, dando crédito a fábulas, dando atenção a fábulas. Ainda em Tito, capítulo 1, verso 14, ele diz assim: não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Meus irmãos, naquela época, ainda no primeiro século, Paulo já se via pressionado por essas seitas e por este outro evangelho que estava de todas as formas tentando entrar na igreja, tentando se introduzir na igreja. Nesta época, meus irmãos, para os irmãos terem uma ideia, os irmãos que já estudaram aí um pouco de história da igreja, se você não estudou, estude, é muito interessante. Nós vemos quantos escritos após o primeiro século, além desses que nós temos aqui, que é a Bíblia, que compõe os 66 livros, os irmãos não imaginam a quantidade de livros e de evangelhos, por exemplo, que foram escritos. Dos evangelhos apócrifos, por exemplo, tem o evangelho de Nicodemos, o evangelho de Pedro, o evangelho de Tiago, tantos outros evangelhos. E tantas outras escritas que foram introduzidas na igreja. A igreja precisou chegar a uma época, um período da igreja, que ela precisou se reunir, fazer vários concílios, discutirem sobre esses livros, e chegaram à conclusão que esses livros não eram inspirados, e eles foram repudiados e desprezados pela igreja. Entendendo a igreja que os únicos livros inspirados por Deus são os que nós temos hoje. A igreja desde muito cedo, irmãos, ainda na primeira era, precisou combater firmemente contra esses ensinamentos, contra esses outros evangelhos, que tentavam de todas as formas se infiltrar na igreja.
Ou seja, o que nós vivemos hoje nos dias modernos, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, não é alguma coisa nova, mas é alguma coisa que de muito tempo a igreja tem sofrido isso. Mas, meus irmãos, na Idade Média, Deus levantou vários homens íntegros que colocaram suas vidas em risco por lutar pelo Evangelho. Gostaria de citar alguns nomes aqui, para lutar pelo Evangelho de Deus. Foram eles: Martinho Lutero, Calvino, John Knox, Richard Baxter, George Whitefield, Jonathan Edwards, John Wesley, Spurgeon e tantos outros. Homens, meus irmãos, que disseram não para o outro evangelho. Homens que se levantaram como atalaias de Deus e disseram: isso não é verdade, isso não é evangelho. Isso está indo além daquilo que já foi colocado como fundamento para a igreja, que é o evangelho de Cristo. O meu clamor nesta noite, meus irmãos, e a minha oração, não só acerca desta igreja local, mas a minha oração tem sido para que em todo o Brasil e no mundo todo, Deus possa levantar atalaias e homens de Deus, que assim como a exemplo desses homens, possam se levantar para dizer não a outro evangelho. Essa época em que Calvino e Lutero viveram, a Idade Média, época de 1500 anos, meus irmãos, foi conhecido dentro da história como a idade das trevas. Porque o evangelho estava tão distorcido, que as trevas estavam predominando e tentando ofuscar a luz. Mas, meus irmãos, a luz, ela nunca pôde contra as trevas. A luz, ela dissipa as trevas. E quando, meus irmãos, a Idade Média era conhecida como a Idade das Trevas, Deus levantou alguns desses homens para dizer não a outro evangelho, não a outra verdade, que não seja esta única e exclusiva verdade. Aleluia! A minha oração tem sido nesses últimos tempos, para que Deus levante homens como esses homens foram. Homens que possam ser como João Batista, por exemplo, do qual todos nós conhecemos, escrito e registrado nas Escrituras, que quando ele viu Herodes, que se deitava com a mulher do seu irmão, ele apontou o dedo na cara de Herodes e disse: você está em pecado. Ele olhou para ele e disse: você está em pecado. E Herodes era o rei, tinha autoridade, ele não teve medo, ele colocou a sua vida em risco, mas ele estava ali para ser um atalaia de Deus. Um outro profeta que nós vemos na Bíblia, Micaías, quando alguns falsos profetas estavam todos falando bem para com o rei, e chamaram ele, porque ele era o único que ainda não tinha dirigido uma palavra ao rei, acerca do rei ir ou não para a guerra. E aí alguém foi chamar Micaías e disse: Micaías, o rei te espera. Todos os profetas falam bem para com o rei, todos os profetas aprovam o rei, todos os profetas abençoaram ao rei e disseram que se ele for para a guerra, Deus será com ele. Seja a tua palavra como a de um deles. Meus irmãos, Micaías se levantou. Eu fico imaginando o presbítero Davi, que quando Micaías ouviu aquilo, ele disse: vocês não me conhecem, vocês não sabem com quem vocês estão falando. E ele olhou para ele e disse assim: aquilo que o Senhor me disser, isto falarei. Aleluia! O homem de Deus, meus irmãos, ele não é parcial. O homem de Deus, ele não é comprado ou vendido, meus irmãos, por uma barra de ouro, ou por um valor em dinheiro, ou por alguma coisa que possa lhe beneficiar. Mas o homem de Deus se levanta como trincheira, como coluna, para dizer: isso não é verdade, isso não é, isso é correto, isso não é, isso é de Deus, isso não é. E para a quem ele vai dizer isso não é de Deus, e você está incorreto, ele vai dizer: arrependa-te, meu irmão, arrependa para que Deus tenha misericórdia de ti, se conserta com Deus, volta para o Senhor. Aleluia. Esses reformadores foram usados por Deus. Diante de toda uma intensiva contra o evangelho, tentando introduzir outro evangelho, Deus levantou esses homens, como levantou os apóstolos. E como eu creio, meus irmãos, que tem levantado nos dias de hoje, também varões, homens e mulheres de Deus, que têm aberto a sua boca para anunciar o evangelho verdadeiro, o evangelho que de fato é o evangelho de Deus. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o evangelho moderno, do qual nós temos conhecido por aí afora. O que parece hoje, que temos vivido nesses dias, novamente nós precisamos de uma reforma.
Diante da igreja moderna dos dias de hoje, eu vejo, meus irmãos, que nós precisamos de uma reforma, tanto quanto na Idade Média. Eu gostaria de considerar aqui com a igreja algumas coisas que nós temos ouvido e visto, e tem sido pregado nos púlpitos aí afora. Nós podemos observar, por exemplo, o falso amor. Em nome do amor se permite tudo. Então nós observamos, pregadores nunca falam contra o pecado. Pastores e líderes nunca tomam uma decisão firme sobre santidade. Os líderes são autorizados a ensinar e pregar, mesmo vivendo abertamente em pecado. Líderes, meus irmãos, que estão em pecados não são disciplinados, não são punidos. E disciplinados para que possam haver de fato arrependimentos. Temos observado hoje pastores que pregam apenas mensagens motivacionais e positivas. E você vem à igreja e as pessoas se preocupam em falar para você mensagens que vai te colocar para cima, que vai te motivar essa semana, para que essa semana seja bombástica na tua vida. Os membros das igrejas vivem uma vida na igreja e outra no mundo, postando nas redes sociais seus pensamentos mundanos em um dia, e nos outros está tendo na igreja oportunidade para cantar, pregar e outras coisas mais. E nos deparamos com todas essas coisas e achamos tudo normal. Isso tem sido a igreja moderna de hoje. As pregações são totalmente antropocêntricas. Eu até postei esses dias no grupo da igreja, os irmãos que fazem parte do grupo viram. E postei porque é um pensamento meu e achei propício compartilhar. As pregações de hoje em dia, meus irmãos, e as pessoas vêm à igreja e o que você ouve é, olha, você pode, você consegue. Eu vi ontem ou anteontem, acho que antes de ontem, eu vi uma postagem daquele cantor famoso que canta no mundo gospel, né? Mundo gospel. Aquele Thales Roberto, acho que é Thales Roberto o nome dele. E ele gravando um vídeo, e deu para perceber que era um vídeo amador, que ele mesmo estava gravando ali no celular. E ele dizia assim para as pessoas falando, né? E eu vi o vídeo, e ele dizia assim, olha, você pode, você consegue, você vai chegar lá, não aceite o não. Você é capaz. Você, em nome de Jesus, você vai conquistar aquilo que você quer conquistar. Você vai chegar aonde você quer chegar. Você vai ter aquilo que você quer ter. Porque você é mais você em Jesus. Porque em Jesus você pode todas as coisas. E ele começou, meus irmãos, ali, achou um vídeo de 5 minutos, falando você pode, você consegue, você é capaz. Não aceite não como resposta. Vai para cima, vá para frente. Totalmente uma palavra motivacional. Eu. O evangelho hoje tem sido eu quero, eu busco, eu recebo, eu tomo posse, eu. É literalmente go, eu, no grego, eu. Eu quero, eu conquisto, eu tenho, eu não aceito. Só sempre o eu. Mas aí quando nós vamos para o evangelho, irmãos, olha só o que Jesus disse. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Olha que interessante, ele poderia ter dito assim, ó, se alguém quiser vir após mim, renuncie. Ou ele poderia dizer assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Ele não precisaria ter falado, renuncie-se a si mesmo. Ele poderia ter dito, se alguém quiser vir após mim, renuncie. Ou ele poderia ter dito, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo renuncie-se. Mas ele disse, renuncie-se a si mesmo. Perceba a ênfase que ele dá no eu. Ou seja, renuncie-se, ou seja, eu me renuncio a mim mesmo. Olha a ênfase que Jesus traz. Então siga-me. E Jesus vem e fala assim, olha, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. E depois Jesus orando, ele diz assim, Senhor, que eles sejam um conosco, como eu sou um contigo. Mas a vontade de Jesus era fazer a vontade do Pai. Então uma vez que a igreja é uma com o Pai, com Cristo, a igreja vai fazer a vontade do Pai. Perceba, meus irmãos, que o evangelho moderno é outro evangelho. Esta mensagem motivacional que nós ouvimos é outro evangelho, porque o evangelho de Cristo não diz isso. O evangelho diz, morra para o mundo. O evangelho diz, lute contra os teus desejos carnais. Paulo fala lá em uma das suas cartas, mortifique os desejos da sua carne, renuncie à sua vontade. Alguém diz assim, mas pastor, eu estou sentindo no coração de Deus. Aí a Bíblia fala, mas o coração do homem é enganoso. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte. Perceba, meus irmãos, que isso é outro evangelho.
As mensagens têm sido antropocêntricas, mas na verdade a igreja hoje tem clamado, assim como o povo de Israel, depois de 400 anos. E sabe qual tem sido o grito da igreja? Sabe qual tem sido o clamor da igreja? Nós temos percebido, meus irmãos, hoje, às vezes conversando com um irmão ou com uma outra pessoa, como as pessoas, presbítero Davi, têm sentido a necessidade de ouvir o evangelho, que é o evangelho da Bíblia. Sabe qual tem sido o clamor da igreja, o grito da igreja hoje? Cristocêntrico. Eu preciso ouvir uma pregação cristocêntrica, teocêntrica. Deus é o centro, Cristo é o centro, o Evangelho é o centro. Aleluia! Líderes introduzem em suas igrejas doutrinas com base na sua revelação, porque Deus mostrou, porque Deus revelou. Com base em sonhos, com base no profeta que veio até ele falou isso ou aquilo. Foi devido a isso, meus irmãos, que algumas igrejas cristãs hoje, seitas, existem. O caso delas, por exemplo, vou citar duas aqui. Os Testemunhas de Jeová. A igreja, o salão dos Testemunhas de Jeová, eles nasceram, meus irmãos, com base nisto. Se reuniram lá uma meia dúzia de gente, começaram a estudar a Escritura e chegaram à conclusão que a Escritura estava toda adulterada e criaram uma nova tradução para a Bíblia. Adulteraram totalmente a Escritura. Um outro exemplo, meus irmãos, são os Mormons, fundado por Joseph Smith, que construiu esta religião com base, isso no período de 1800 e pouco, construiu essa religião com base numa revelação que Deus lhe deu, dizendo, porque eles queriam saber qual era a religião certa, e segundo ele diz, teve uma revelação de Deus, onde Deus se revela a ele, dizendo que não havia nenhuma religião certa, todas haviam se desviado, e que ele deveria abrir uma nova igreja, construir uma nova igreja, e aí ele fundou o que nós conhecemos hoje como os Mormons, a igreja dos santos dos últimos dias. O perigo de se basear, meus irmãos, uma doutrina, ou uma religião, ou um conceito em revelação, em sonhos, ou alguma outra coisa, é que você está baseando mediante a sua experiência. E a sua experiência, o nome já diz, sua experiência. A sua experiência não necessariamente faz disso uma verdade, uma verdade normativa ou dogmática para a igreja. A base para a religião sadia e cristã é o Evangelho. E o Evangelho já foi fundado, o Evangelho já foi inaugurado, o Evangelho já foi dado, é o Evangelho de Deus. Há algo que vai além disso, é outro Evangelho. Quantos estão me entendendo nesta noite? Escute, meus irmãos, para nós finalizarmos. Não há outro Evangelho. O que nós temos hoje é o mesmo Evangelho. E é esse que nós queremos ter, o Evangelho. O Evangelho que antes da fundação do mundo já estava com o Pai, porque Cristo é antes da fundação do mundo. O Evangelho que em Gênesis 3,15 foi proclamado, quando Deus diz lá em Gênesis 3,15, mediante a queda de Adão, e Deus usa aquela expressão, e tu lhe ferirá a cabeça, e esta te ferirá o calcanhar, a sua semente, está se referindo exatamente sobre o dia da cruz de Cristo. Na cruz, a serpente, o diabo, feriu o calcanhar de Jesus. Mas quando Jesus ressuscita dentre os mortos, meus irmãos, Jesus pisa a cabeça da serpente. Você sabe que para matar uma cobra, uma serpente, você tem que esmagar a cabeça dela. Quando alguém vai pegar uma cobra, as pessoas que são boas para fazer isso, vai pegar aonde? Na cabeça, porque é na cabeça que está o veneno, os dentes, ali que mora o perigo. E para você destronar aquele bicho, você tem que pisar a cabeça, destruir a cabeça. Quando a Bíblia fala que Jesus seria ferido no calcanhar, acontece na cruz, mas na ressurreição, quando completa toda a obra de redenção, Cristo pisa a cabeça da serpente. O Evangelho foi proclamado ali em Gênesis. Logo, meus irmãos, logo após a queda do homem, Deus já proclamou o meio para salvá-lo. Este Evangelho é desde Gênesis 3,15. Passa-se todo o período dos profetas no Velho Testamento, é o mesmo Evangelho. Chega em Cristo, o Evangelho ele torna-se ainda mais claro, ele torna-se ainda mais amplo. Na manifestação de Cristo, na encarnação de Cristo, o Evangelho torna-se mais evidente, ele torna-se mais explícito àqueles que o ouviam. Passou o período apostolar, passou o período da Idade Média, chegamos nos dias de hoje, o Evangelho é o mesmo, aleluia! E nós rejeitamos, repudiamos, igreja, qualquer outro evangelho que não seja esse que nós temos ouvido, aleluia. Louvado seja o Senhor. É o mesmo evangelho, anunciado
porém inimizade entre ti e a mulher, e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar, Gênesis 3,15, é o mesmo que foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, é o mesmo evangelho que vem sendo proclamado desde a fundação do mundo, Efésios 1,4, como nós já lemos, e o livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Apocalipse 13:8, é o mesmo evangelho. Passou-se anos, passou-se séculos, passou-se milênios, mas o nosso evangelho, o evangelho de Deus, que se resume na pessoa de Cristo, ele é tão atual como um iPhone 8, 10, não sei qual que é o último, qualquer tecnologia moderna, virtual, o evangelho é mais atual, aleluia, bendito seja o Senhor. Meus irmãos, e para finalizar eu quero ler aqui, Coríntios, abra comigo em Coríntios, e nós fechamos com isso nesta noite. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Primeira Coríntios capítulo 3, verso 11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não precisamos de outro. A igreja não precisa inventar moda, irmãos. Hoje a gente vê as igrejas, as pessoas preocupadas, vamos pintar a igreja de preto, porque agora a moda está no preto, vamos apagar a luz da igreja, tudo, deixar só uma lâmpada aqui focada no pastor. E porque agora a ideia é ficar tudo escuro. Agora vamos para a igreja de shorts ou de chinelo, porque agora é moderno, é informal. Não, agora é o período, alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, meus irmãos, saiu o período aí da unção do riso. Não sei quantos já viram isso aqui, já viram no YouTube, você encontra. A unção do riso. E Deus visitava a igreja e havia um riso na igreja, uma gargalhada na igreja, e era a unção do Espírito de Deus. E depois de um período depois, começou a ouvir aquela manifestação do dente de ouro, porque Deus operou no banguelo e Deus deu um dente de ouro para ele. Até ouvi uma vez um missionário, irmãos, na época fiquei até maravilhado, agora falei que besteira, né? Eu vi um missionário uma vez pregando, ele falou assim, e Deus deu um dente àquele fulano, e por trás do dente dele, quando os cientistas foram lá analisar, pesquisar, ver como é que pôde, estava escrito assim, Jeová Jiré, o Deus provedor. Eu falei, caramba, o dente de ouro. Aí daqui a pouco passa-se uns anos, vem Benihim introduzindo no Brasil o Caicai no Espírito, e tantas outras coisas, meus irmãos, que vêm e que passam, das quais nós repudiamos e não precisamos, porque o evangelho, ele é suficiente. Eu disse a uma pessoa hoje não, esses dias, essa semana, eu disse, se o evangelho não constranger uma pessoa a vir à igreja e a mudar de vida, você pode fazer qualquer coisa na igreja, nada vai mudar a vida dele. Meus irmãos, que nós possamos nos ater isso nesta noite. E eu falo hoje a você que é crente, você que já está aqui caminhando há algum tempo, não busque outras coisas, não busque novidades na tua vida, você já tem uma boa notícia, o evangelho de Deus, Deus já pagou a tua dívida, Deus já condenou o seu filho à morte, por amor a você, você não precisa de nenhuma novidade mais, nós já temos essa novidade, que continua sendo nova, que continua sendo verdadeira, Cristo Jesus, poder de Deus e sabedoria de Deus, aleluia. É o versículo chave do nosso ministério, 1 Coríntios 1, 24, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, aleluia, louvado seja o Senhor nesta noite. E você que nos visita hoje pela primeira vez, ou talvez que está retornando, mas que talvez ainda não se entregou a Cristo, você está diante de você a verdade de Deus, a tua maior necessidade é ter a verdade de Deus na tua vida, o evangelho de Deus na tua vida, conduzindo, guiando a tua vida, levando a tua vida. De nada mais você precisa. Entregue-se a Cristo hoje. Se lance nos braços do Pai hoje. Se converta a Cristo hoje. Se arrependa hoje. Repudia a tua vida de pecado. E deixa este evangelho entrar na tua vida e mudar a tua história em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus, aleluia, ao nome do Senhor, Deus seja louvado.